A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, vamos dar início aqui a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Queremos já convidar você a, além de assistir essa nossa videoaula, também compartilhar com todos aqueles que você conhece, seus grupos familiares, grupo de amigos. Vamos divulgar a palavra de Deus, porque esse trabalho tem essa pretensão de alcançar o maior número de vidas possível, tá? Porque aprender a palavra de Deus é sempre interessante para que a gente possa viver mais próximo do nosso Criador, né? Então nós vamos dar início a essa nossa aula da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 11, que será ministrado ali em nosso templo sede, no dia 13 de março, agora próximo domingo, né? E vai ser a partir das 9h30 da manhã, e eu convido você também a participar presencialmente conosco, para que você possa dirimir todas as suas dúvidas, tudo aquilo que às vezes passa desapercebido numa videoaula dessa, você poderá ter liberdade de compartilhar conosco as suas ideias também, ok? Título da nossa lição de hoje, Lucas Atos, o modelo pentecostal para hoje. O textual da nossa lição diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A verdade prática, destacada pelo autor da nossa revista, diz assim: a atividade do Espírito Santo e suas implicações na vida cristã são o padrão bíblico adotado pelo crente pentecostal. Maravilha, né? Nós vamos então continuar a dar início a essa nossa lição. A leitura bíblica tomada como texto base para a nossa meditação se encontra no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 1, os versos 21 e 22, e também Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 1 a 4. Leia tranquilamente aí em sua casa, ok? Vamos lá então. Para uma introdução dessa nossa lição, eu queria destacar que o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, ambos foram escritos pelo médico Lucas, né? O apóstolo Paulo destaca o médico Lucas como sendo o médico amado, né? Você pode conferir isso lá em Colossenses, capítulo 4, verso 14, onde ele chama Lucas de médico amado, né? Ele escrevendo aos Colossenses, ele manda uma saudação desse médico, do Lucas, aos irmãos ali da igreja de Colossos, né? A base da nossa lição de hoje, nós podemos dizer que a unção do Espírito Santo, ela repousava em Jesus, né? Aquela unção que estava em Jesus Cristo quando ele iniciou o seu ministério, nós vamos ver no decorrer da lição, ela também se estende, ela foi concedida também à igreja, né? Confere lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 32. A nossa lição de hoje, ela está dividida em 3 tópicos principais. O primeiro tópico principal diz assim: o Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Cristo. Esse tópico está dividido em 3 itens, né, subtópicos. O primeiro item é o Espírito Santo no Evangelho, o segundo item, o Espírito Santo e o batismo de Cristo, o terceiro item, o Espírito Santo e a tentação de Cristo, e temos ainda um 4º item nesse primeiro tópico, o Espírito Santo e a missão de Cristo. O tópico de número 2 da nossa lição vai falar Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no ministério da igreja. Primeiro item desse segundo tópico, o Espírito Santo em Atos. Segundo item, a promessa cumprida no Pentecostes. E o terceiro e último item desse tópico, a expansão da igreja primitiva. O terceiro tópico principal da nossa lição, ele trata de um modelo pentecostal para a igreja de nossos dias. O primeiro item, o revestimento de poder do alto. O segundo item, as línguas como evidência inicial. E o terceiro item, a plenitude do Espírito Santo. E partiremos então para a nossa conclusão. Como eu disse no início, o evangelista Lucas, né, ele resolveu escrever ao seu amigo, né, e ele, quando escreveu ao seu amigo, ele
ele dizia que ele queria colocar tudo aquilo que já havia sido dito por outros discípulos, né, escrito por outros discípulos, e ele queria também colocar de uma forma que atingisse até os gregos, né? É um evangelho bastante completo. Dentre os 4 evangelhos, nós podemos considerar o evangelho de Lucas como sendo dos mais completos. Nós podemos, inclusive, trazer aos irmãos aqui algumas coisas mais interessantes a respeito do livro de Lucas, né? Que o livro do evangelista Lucas, ele registra cerca de 20 milagres de Jesus, 23 parábolas, e dessas 23 parábolas, 18 delas aparecem somente no livro de Lucas. Olha só que interessante, né? Ele foi escrito provavelmente entre os anos 50 e 60 depois de Cristo, né? E ele era disponível especialmente, particularmente para o povo grego, né? Embora ele fosse escrito para Teófilo, como nós podemos confirmar lá em Lucas capítulo 1, verso 3. Em Atos dos Apóstolos é a continuação, seria uma continuação do Evangelho de Lucas, né? Lucas escreveu o seu evangelho a respeito de Jesus e depois, logo em seguida, ele coloca a atuação de Jesus após a ascensão dele aos céus, né? Foi escrito aproximadamente no ano 61 depois de Cristo. Nós vimos que o primeiro entre 58 e 60, foi o primeiro escrito de Lucas, do evangelho, e Atos dos Apóstolos, também endereçado a Teófilo, era um volume só a princípio, né? E ele escreve o livro de Atos dos Apóstolos para mostrar como foi o desenvolvimento do Evangelho após a ascensão de Jesus Cristo. Amém? Dada essa pequena introdução, vamos ver então o Evangelho dentro da lição, o Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Cristo. Quando nós olhamos os escritos de Lucas, né, nós não podemos deixar de destacar nesses escritos que ele trata muito sobre a atuação do Espírito Santo de Deus, né? Então, no Evangelho, ele coloca o Espírito Santo atuando, né? Ele registra os fatos acerca da vida de Cristo, da vida e a obra de Cristo. Tá? O capítulo 1, do verso 1 até o 3, ele deixa bem claro que o objetivo do livro era esse, né? E então, nós olhamos durante o decorrer do livro do Evangelho de Lucas, que a ação do Espírito Santo, ela foi percebida em várias ocasiões. Nós poderíamos, por exemplo, destacar a atuação do Espírito Santo na vida de João Batista, né, o precursor de Cristo. Está lá em Lucas 1, do 13 ao 15. Nós podemos olhar também a atuação do Espírito Santo na vida de Isabel e Zacarias, né? Nós podemos ver também da concepção virginal de Maria. Você pode ir lá em Lucas 1:35, né? Na vida de Simeão, aquele que passou a conhecer o Messias, ele falou que agora despede o teu servo em paz, que os meus olhos já viram a salvação, né? Então, antes de morrer, ele queria ver o Messias prometido. Lucas 2, do verso 25 até o 32, você confere isso lá, tá? E também o Evangelho ainda ressalta o poder de Cristo em batizar com o Espírito Santo com fogo, palavras proferidas por João Batista, né? Está em Lucas capítulo 3, verso 16. O segundo item desse primeiro tópico nosso fala o Espírito Santo e o batismo de Cristo. Quando nós lemos acerca do batismo de Cristo, né, tá lá em Lucas capítulo 3, 21 em diante, quando ele foi batizado, a Bíblia diz que ele orou a Deus. E quando ele orou a Deus, então o Espírito Santo veio em forma de uma pomba, está lá em Lucas 3, o verso 22, a parte A do versículo, e uma voz do céu dizia: Tu és o meu filho amado. Lucas 3 e 22, né? Então o evento dessa descida do Espírito Santo e a voz que foi ouvida diretamente dos céus, dizendo, o próprio Deus dizendo que Jesus Cristo era o seu Filho amado, trata do evento da descida do Espírito Santo sobre Jesus Cristo para iniciar o ministério público de Jesus. O ministério público de Jesus inicia lá no capítulo 4, né, do verso 1, verso 14, verso 18, você pode conferir lá, e também serviram de um sinal para que João Batista confirmar que Jesus Cristo era realmente o Filho de Deus e o Messias prometido à nação de Israel. Então, o evento do batismo já mostra
que Jesus Cristo, naquele instante, recebeu o Espírito Santo de Deus para, não que ele não tivesse o Espírito Santo, viu, irmãos? Ele já tinha o Espírito Santo, ele foi concebido pelo Espírito Santo, ele é filho de Deus. Nós vamos ver mais tarde que todos nós, quando aceitamos Jesus, já temos o Espírito Santo de Deus, né, em nossa vida, independente de manifestações sobrenaturais ou não, né, a partir do instante que aceitamos Jesus já temos, mas vamos ver um pouquinho mais lá na frente. Mas Jesus Cristo já tinha, mas naquele momento ele tinha que iniciar o seu ministério. E se nós recorrermos depois do Evangelho segundo São João, né, capítulo 2, nós vamos ver ali a água sendo transformada em vinho, numa festa de casamento, nas bodas de Caná, né, na Galileia, quando iniciou o ministério. Foi depois que ele foi batizado no Jordão e o Espírito Santo de Deus veio sobre ele, dando início, então, ao seu ministério. Logo após ele ser batizado e receber a unção do Espírito Santo para iniciar o seu ministério, o terceiro item desse tópico nosso trata do Espírito Santo e a tentação de Cristo. Nós vemos que logo após ele sair da água cheio do Espírito, está no Lucas capítulo 4, no verso 1, a primeira parte do versículo 1, né, a parte A do versículo 1, ele foi então impelido ao deserto. E lá no deserto ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias, né? Capítulo 4, o versículo 1, a parte B, e a parte A do versículo 2, também do mesmo capítulo 4. Então, nesse período, ele manteve a comunhão com o Pai. E ele se fortaleceu através do jejum. Lê lá em Lucas capítulo 4, verso 2, a parte B, né? Ele fez o jejum e oração, e ele, então, foi tentado pelo diabo e ele conseguiu vencer o diabo em todas as suas investidas contra ele, né? E nessas investidas, a Bíblia deixa bem claro que ele venceu o diabo pelo Espírito Santo de Deus e também pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela está intrinsecamente ligada com a atuação do Espírito Santo, né? Porque é o Espírito Santo que nos dá condições de interpretar a palavra de Deus, como nós já vimos em lições anteriores. Então, o Jesus Cristo, quando foi ao deserto, ele venceu pelo Espírito Santo de Deus e pela palavra de Deus. Também agora o quarto item desse primeiro tópico, o Espírito Santo e a missão de Cristo. Quando ele venceu a tentação no deserto, né, então ele volta para Galileia, né? A Bíblia diz lá em Lucas capítulo 4, verso 14, que ele foi conduzido pelo Espírito. Veja que agora a vida deles passa a ser conduzida pelo Espírito de Deus. E ele então volta para Galileia e após ministrar em alguns lugares, né, ele vai para Nazaré. Lucas capítulo 4, verso 15 e 16. Após ministrar em alguns lugares, né, numa sinagoga, ao abrir um rolo de livros, porque os livros antigamente não eram no formato encadernado que temos hoje, eram rolos, né, que eram guardados nas sinagogas, no templo, nas bibliotecas, né, da época, né? Então ele pega um rolo e ele abre Isaías capítulo 61, verso 1 e 2. É claro que na época não tinha capítulo e nem versículo, né, mas ele abriu no texto que dizia, né? A unção do Senhor é sobre mim porque me ungiu para evangelizar os pobres de espírito, né? Os pobres. Então, aqui começa a mostrar que o Espírito Santo já tinha uma finalidade. O Espírito, hoje se cumpriu essa escritura, né? Ele falou, né? Porque o Espírito Santo me ungiu para apregoar liberdade aos cativos e a salvação aos pobres, né? Então nós vemos que o Espírito Santo tem essa finalidade. A primeira dele é de nos capacitar, de nos fortalecer, de nos fazer compreender as Sagradas Escrituras com a finalidade de proclamarmos o Evangelho de Jesus Cristo. A unção do Espírito Santo, então, fazendo um pequeno resumo desse tópico, né? Ela esteve presente na vida e no ministério de Jesus Cristo. Capacitou Jesus Cristo para cumprir a missão para a qual Deus havia designado e havia o enviado a cumprir aqui nessa terra. Amém? Nós vamos passar então para o segundo tópico da nossa lição, que trata Atos dos Apóstolos.
o Espírito Santo no ministério da igreja. Como eu disse no início, o primeiro livro foi escrito foi o Evangelho de Lucas, né, escreveu a Teófilo, seu amigo, e também agora ele escreve Atos dos Apóstolos, que é uma continuação, eram 2 volumes praticamente em um só, né? E que era a continuação da narrativa que Lucas se propôs a fazer, da vida de Cristo e da vida da igreja que ele deixou aqui na Terra como sendo representante dele aqui nessa Terra, né? E é interessante notar que o evangelista Lucas, embora ele não tenha sido discípulo acompanhante de Cristo, né, não acompanhou Jesus Cristo em sua jornada na Terra como os demais discípulos, né, assim como Paulo também não acompanhou Jesus Cristo, Paulo e Lucas, né, então os demais discípulos acompanharam Jesus. Então, as narrativas que Lucas coloca, ele pega através da convivência que ele teve com os discípulos durante o tempo em que ele trabalhou nesse ministério de escrever o Evangelho de Lucas e também o livro de Atos dos Apóstolos. Tá? Então, o primeiro item desse tópico nosso, o Espírito Santo em Atos, né? Ele concluiu o Evangelho, então ele anota que daí por diante, Jesus instrui os discípulos a buscar o poder do alto. Em Lucas, no capítulo 24, verso 49, Jesus Cristo já afirma isso para os seus discípulos, né? Para eles ficarem, esperarem que eles iam ser revestidos do poder. E logo a seguir, né, Jesus sendo elevado aos céus, o livro de Atos dá prosseguimento nessa narrativa. Parece que é uma continuidade do livro de Lucas, né? Foi escrito pelo mesmo autor. Lucas, Atos, capítulo 1, do verso 1 até o 4, nós temos a descrição bem descrita ali, né? Bem clara aos nossos conhecimentos ali, ok? Então o derramamento do Espírito era uma capacitação necessária para a evangelização dos povos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, né? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, então ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Note que é uma ordem de transmitir a palavra, de prosseguir aquele trabalho espiritual que Cristo iniciou durante o seu ministério terreno, né? Cristo deixou tudo pronto, tudo certo e pessoas capacitadas para isso através do Espírito Santo. Mais uma vez nós vemos aqui que o objetivo primordial do Espírito Santo é nos capacitar para transmitir a mensagem, ok? Bom, então o livro de Atos ele trata de uma continuação da obra de Cristo, por meio dos discípulos agora, e capacitados pelo Espírito Santo de Deus. Confere em Atos capítulo 2, verso 28, nós temos uma confirmação dessa passagem, né? Bom, o segundo item desse segundo tópico fala sobre a promessa cumprida no Pentecostes, né? Mas nós temos que entender primeiro que o termo Pentecoste ele vem da palavra 50, né? Ele vem lá do livro de Levítico, quando foi instituída a Páscoa, né? Então, depois da Páscoa, contava-se 50 dias. Na realidade era 7 semanas, né? Seria 49 dias, mas o nome fica sendo Pentecostes porque é praticamente 50 dias, né? Desconsiderando o primeiro dia, daria 50 dias, né? Então a palavra Pentecostes, ela vem do termo 50, ou seja, 50 dias depois, né, da Páscoa. Veja bem, Jesus Cristo morreu por ocasião da Páscoa, né? Então, quando Jesus Cristo morreu, contou 50 dias e ia começar a festa de Pentecostes, que era comemorada todos os anos, normalmente, pelos judeus. Então, essa festa do Pentecostes, né, era uma festa bastante concorrida ali na cidade de Jerusalém. E ali então o batismo no Espírito Santo, ele veio cumprir uma promessa que estava registrada, está lá em Joel, no capítulo 2, verso 28, é bastante conhecido, né? E há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, né? Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos anciãos sonharão sonhos, enfim, a promessa de Deus estava sendo cumprida ali na festa de Pentecostes. Jesus já havia sido assunto aos céus, deixou o Espírito Santo para eles, e eles então passam a proclamar, a receber aquela promessa de uma forma sobrenatural, né? Então, eu digo sobrenatural porque o sinal
que mostra o enchimento do ser humano com o Espírito Santo, são sinais sobrenaturais, né? Eles marcam essa vinda do Espírito Santo, né? Nós olhamos, por exemplo, que em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 2, a Bíblia diz que e ouviu um som como de um vento impetuoso e veemente, né? Ou seja, houve um som, é algo sobrenatural, não era uma coisa normal de acontecer dentro de um cenáculo fechado, um som de vento, né? E também foram vistas entre eles línguas repartidas como que de fogo, lá em Atos capítulo 2, verso 3, né? O verso 2 fala do vento e o verso 3 fala do fogo, ou seja, línguas de fogo, né? Foram vistas como que línguas de fogo repartidas sobre ele. Esses fenômenos, né, são bastante marcantes na inauguração da descida do Espírito Santo sobre a igreja, né, para cumprir a promessa de Deus e também cumprir o propósito de Deus de nos revestir de poder para transmitir a sua palavra, né? É engraçado que desses fenômenos, né, e foram 3 fenômenos, então foi línguas repartidas como que de fogo, foi um vento impetuoso e veemente, e eles começaram a falar em outras línguas que eles não conheciam. É claro que naquela ocasião do Pentecostes, o que ocorreu foi que cada um falava em línguas de outro país, né, que eles mesmo não entendiam. Ali houve uma diferenciação de línguas estranhas que ninguém compreende, de línguas compreensíveis. Até porque era propósito de Deus mostrar o poder dele para aquele povo que estava ali em Jerusalém, que eram pessoas de todas as regiões, né, que inclusive tinham outros idiomas. Então, mas desses 3 fenômenos sobrenaturais, a sequência depois de Atos dos Apóstolos e até os nossos dias, somente o falar em línguas é que continuou, que se repetiu. O vento impetuoso e veemente, línguas repartidas como de fogo, cessaram ali. Foi uma inauguração, digamos assim, né? Uma festa de inauguração promovida por Deus para aquelas pessoas, né? E nós vemos que depois, né, que os discípulos foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a pregar no poder, né? Muitas curas, maravilhas, sinais eram operados, né? E almas eram alcançadas, né? Lá Atos 2, 43 até o 47, você vai ver bastante exemplos disso que ocorreram depois que os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Bom, terceiro item desse segundo tópico, sobre o ato do Espírito Santo no ministério da igreja, trata da expansão da igreja primitiva. O poder do Espírito, como eu já disse, ele capacitou os crentes para pregar, né, para o serviço cristão. E quando ele faz isso, só para os irmãos terem para nós termos um exemplo de como esse poder ele é significativo na vida do cristão, né? Pedro anunciou a Cristo com uma intrepidez tão grande, com uma força tão grande, com um poder tão grande, que em uma mensagem quase 3.000 almas se converteram. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 36 e 38, né? E o 41 também, até o 41, do 36 ao 41. Então, nós vemos que realmente ele foi capacitado. E não parou aí, olha só, logo após esse evento, nós vemos, por exemplo, em Atos, capítulo 3, o verso 8, o capítulo todo, né? Mas principalmente o verso 8, o verso 19, e também o capítulo 4, o verso 4, nós vamos ver que quando Pedro chega à porta do templo ali e encontra aquele coxo, né, ele movido, cheio do Espírito Santo, transforma a vida daquele homem, promove a cura daquele coxo, e naquele dia quase 5.000 almas se renderam ao Senhor. Olha só, né? Então a capacitação do Espírito Santo, ela, além de promover nos capacitar para pregar o Evangelho, também nos capacita para a operação de maravilhas, curas, né? Isso é muito maravilhoso nós entendermos essa parte bastante interessante do revestimento do poder do Espírito Santo em nossa vida. Um pequeno resumo desse tópico, nós podemos dizer o seguinte: a manifestação do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos revela a inauguração da história da igreja como agência de Cristo e a capacitação que esse mesmo Espírito dá ao cristão que se dedica a fazer a obra de Deus. O terceiro e último tópico da nossa lição
ela trata um modelo pentecostal para a igreja de nossos dias. Vamos trazer todo esse exemplo aos nossos dias. É claro que nós estamos tratando nesse trimestre, antes de entrar nos itens desse tópico, né? Eu queria fazer uma pequena explanação para os irmãos. Nós estamos tratando nesse trimestre da palavra de Deus. Então nós estamos trazendo aqui hoje o que a palavra de Deus nos autoriza como cristão a usá-la para praticar aquilo que nós praticamos e para que a nossa igreja pentecostal seja como ela é, né? Mas é claro, irmãos, que eu não poderia deixar de dizer aos irmãos que, embora o que nós façamos, o que nós pratiquemos, não importa que a nossa igreja pentecostal, porque existem outras igrejas evangélicas não pentecostais, né? Nós conhecemos nossos irmãos evangélicos que não são pentecostais, embora também não são heresias, né? Mas eles não adotam o pentecostalismo. O pentecostalismo vem do tempo Pentecoste, lá que eu já disse que era a festa dos judeus, 50 dias após a Páscoa, né? Então, mas tem um detalhe interessante nessa parte, que não é somente a palavra de Deus, não é porque a palavra de Deus está escrita que quando você recebe o batismo com o Espírito Santo você fala em língua que você vai falar. Não é porque está escrito. A escrita da palavra é simplesmente para nos mostrar o que acontece com a pessoa quando é cheia do Espírito. Então, quando a pessoa é cheia do Espírito, não é porque só está escrito na palavra que você vai falar em línguas. Você vai falar em línguas porque o Espírito Santo de Deus irá tomar a sua vida de uma tal forma que você vai se render você vai render a sua parte física a um poder sobrenatural. E você, é claro, que não vai ter tanto domínio assim, do seu físico, né? Como você quer. De qualquer maneira, nós podemos dizer a você também o seguinte: quando nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, não significa, é claro que por um momento de muito contato com os céus, de muita influência, vamos dizer assim, do Espírito sobre a nossa vida, é claro que nós podemos até num determinado momento perdermos um pouco da nossa consciência carnal, né, e nos deixar levar pela consciência espiritual. Mas eu quero dizer aos irmãos que tudo isso ele se processa dentro da nossa mente. Nós, como seres racionais, nós somos diferentes dos animais porque raciocinamos e pensamos. E esta faculdade foi Deus que nos deu. Não foi nós que, eu quero pensar. Não, Deus nos deu essa capacidade de pensar. E como Deus nos deu essa capacidade de pensar e raciocinar, toda atitude que o nosso corpo toma, ela provém da mente. E quando nós falamos mente, a Bíblia muitas vezes trata, quando ela fala assim, que o coração contrito, o coração amargurado, ou o coração alegre, né? Nós estamos querendo dizer, porque na realidade o coração foi tomado como um símbolo, mas o coração mesmo não tem fonte de sentimento nenhuma, né? O coração órgão do nosso corpo. Aonde está, então, essa sede de conhecimento, essa sede onde nós guardamos toda essa capacitação que temos? É na nossa mente, né? O apóstolo Paulo, ele também escreve uma certa feita dizendo, né, que não vos conformeis com esse mundo, mas renovai a vossa mente a todo instante. Ou seja, a nossa mente é que domina o nosso corpo. Então, quando há a atuação do Espírito Santo sobre a nossa vida, há uma atuação em nossa mente e nós, então, mesmo que estejamos conscientes, nós falaremos em outras línguas, porque nós deixamos que Cristo, deixamos que o Espírito influencia a nossa mente por aquele instante em que nós temos uma completa comunhão com Deus, então nós passamos a falar em outras línguas. E é interessante que o primeiro item desse tópico principal, né, o modelo pentecostal para a igreja dos nossos dias, vamos entrar agora então na nossa lição, dada essa pequena explanação que eu achei importante passar aos irmãos, o revestimento de poder do alto, né? Essa promessa, ela não ficou restrita lá na era apostólica, né, no início da igreja, não, ela está em vigor, ela está válida para todos os salvos em todas as épocas. Se você ler Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 38 e 39, você vai entender, né, que essa experiência ela pode ocorrer junto
com a regeneração ou após a regeneração. Se você quiser ter uma referência disso, leia Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 15 e 17, até o 17, e também o capítulo 10, do verso 44 ao 46, né? Deixando bastante claro, se você ler o Evangelho segundo João, capítulo 20, verso 22, quando Jesus Cristo aparece para os seus discípulos após a ressurreição, a Bíblia diz que ele assoprou sobre os discípulos o Espírito Santo. Então, eles já tinham o Espírito Santo. O crente, quando ele aceita Jesus, ele recebe o Espírito Santo, né? Mas pode ocorrer no momento da conversão o batismo também no Espírito Santo. Mas pode ocorrer mais tarde. É algo bastante particular. Isso aí é algo que vem do crente para com Deus. Deus respeita digamos, a mente de cada um, né? Para poder trabalhar dessa forma e produzir, então, o revestimento do poder do alto, que nós vamos ver aqui daqui a pouquinho. É uma das evidências, a primeira evidência é o falar em línguas estranhas. Então nós temos que entender que todo salvo em Jesus, ele recebe o Espírito Santo na conversão. Também você pode conferir em Gálatas, capítulo 3, verso 2, né? O apóstolo Paulo deixa bastante claro isso, né? Então, quando a gente é convertido, recebe o Espírito Santo, porém, o batismo é algo distinto do novo nascimento. O batismo com o Espírito Santo não é, por exemplo, condição sine qua non para a salvação. Não tem nada a ver. Por isso que eu disse há pouco ainda, que os evangélicos não pentecostais não são heresia porque não creem no batismo do Espírito Santo. Eles creem de uma outra forma que nós não cremos assim, né? E nós damos liberdade para que o Espírito trabalhe em nossa vida. E às vezes as pessoas resistem um pouco e Deus respeita essa resistência. Nós temos, mesmo nos meios pentecostais, crentes com anos e anos de fé, que já se converteram, são crentes fiéis, são crentes que realmente são salvos em Jesus e não são batizados com o Espírito Santo. Isso aí é de cada um, né? É como se todos esses se reunissem e tivesse feito uma outra denominação que não adota o batismo com o Espírito Santo. Então o batismo com o Espírito Santo ele é distinto do Novo Testamento. Ele significa o recebimento de um poder sobrenatural para a expansão da obra. Volto a repetir, Atos 1:8, né? Recebereis virtude que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra, né? E também a finalidade do batismo com o Espírito Santo, uma das finalidades também é a expansão, além da expansão do Evangelho, é também uma vida cristã vitoriosa. Se você ler Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 8 a 10, você pode conferir. E também é uma adoração mais profunda. Você promove uma adoração mais profunda. O apóstolo Paulo ele diz que quando nós falamos em língua, nós edificamos a nós mesmos. Ou seja, é uma maneira que nós temos muitas vezes de quando aquele momento em que nós estamos nas maiores dificuldades e nós nos aproximamos do trono da graça, quando nós recebemos o Espírito Santo e começamos a falar em línguas, parece que recebemos um refrigério, né? Confere lá em 1 Coríntios capítulo 14, verso 26, para você ter bastante ideia do que nós queremos falar. Estamos tentando passar para você. Então também, a igreja hoje é uma recomendação, lá em Lucas capítulo 11, verso 13, que nós devemos buscar o revestimento do poder. Nós temos que buscar assim, tá? Vamos buscar com toda a tranquilidade, sem medo do que pode ocorrer, porque o que ocorrer será da parte de Deus em sua vida. O segundo item desse tópico 3 fala línguas como evidência inicial. A língua estranha, ela tem uma denominação chamada glossolalia, ou glossolalia, né? Ela é de origem grega, e ela indica línguas, né? Línguas diversas. E são línguas concedidas pelo Espírito que podem ser humanas ou podem ser celestiais. Você pode falar numa língua que o povo compreenda, né? E você está falando pelo Espírito Santo, e você também pode falar em uma língua que ninguém conhece, uma língua celestial, né? Lê lá em 1 Coríntios capítulo 3, verso 1, para entender melhor isso que estamos passando para você, né? No Pentecostes eles falaram em línguas. Em Cesareia,
o centurião lá também falou em línguas, né? Ele e a família dele eles falaram em línguas, está em Atos 10, 46. Se você pegar os irmãos que estavam lá em Éfeso, eles também falaram em línguas, Atos 19, 6. Em Samaria e na vida de Paulo, as línguas também estão implícitas. Leia Atos capítulo 8, verso 17 e 18, também o capítulo 9, verso 17. Você poderá compreender melhor isto, né? Então a instrução bíblica diz: procurai com zelo profetizar. Que o dom de profecia, segundo a classificação de Paulo, é superior ao dom de línguas, né? O dom de línguas é o inicial. A primeira evidência do batismo com o Espírito Santo, ela é refletida em línguas estranhas, né? E quando você fala em língua estranha, né? Você está edificando a si mesmo e também edificando, trazendo para perto de você mais poder do alto para a sua vida. Você acaba se sentindo tranquilamente melhor a partir do instante que você é batizado com o Espírito Santo. Mas você pode também conferir que o falar em línguas, ele promove algo dentro da igreja que é contagioso. A presença do Espírito Santo, quando você está ao lado de alguém, e esse alguém começa a sentir a presença de Deus, sentir a presença do Espírito, começa a falar em línguas, isso parece que traz para nós o mesmo desejo, porque a gente sabe o quão bom é falar em línguas estranhas, não é verdade? Bom, então nós vamos partir então para o terceiro e último tópico, item desse tópico principal, que diz assim: a plenitude do Espírito Santo. A experiência pentecostal não ficou só restrita no tempo dos apóstolos, como eu já disse aos irmãos, né? Atos 2,39. Mas também a expressão "o meu espírito derramarei", está em Atos 2,17, referindo-se a Joel 2,28, né? Ela aponta para o início da dispensação do Espírito e mostra que será terá uma continuidade, né, até o grande e glorioso dia do Senhor, que é a vinda de Cristo. Então nós podemos falar aos irmãos que o batismo com o Espírito Santo, a profecia, a língua estranha, os dons de maravilha, dons de curar, todos os dons que advêm do batismo com o Espírito Santo, que é a primeira etapa, né, da plenitude do Espírito, elas serão findadas no final dos tempos, né? Somente nós ficaremos então ao lado de Jesus, ao lado do Senhor, não mais havendo necessidade de exercer esses dons e essas manifestações do Espírito que nós fazemos, que nós temos hoje à nossa disposição dentro da igreja, né? Então, a plenitude do Espírito na vida do crente, ela quer dizer uma plenitude que abrange todo o fruto do Espírito. Gálatas 5:22, não conhece bem aquela passagem lá, né? E as manifestações espirituais, como as profecias, os sonhos, visões, prodígios, sinais, maravilhas, curas, né? Enfim, tudo isso provém da manifestação dos dons espirituais. Então o Espírito Santo, ele permanece em ação na vida da igreja. É ele que capacita, é ele que conduz o povo de Deus, e em razão disso, a Bíblia nos orienta. Efésios capítulo 5, verso 18, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: enchei-vos do Espírito. É quase que uma ordem, né? Que você possa levar isso a sério e procurar incessantemente o dom de falar em língua estranha, que é o batismo com o Espírito Santo. Se você ainda não é batizado, procure, que você vai entender tudo o que falamos. Não é porque só está escrito na Bíblia que nós somos obrigados a cumprir, não é isso. É que a nossa mente, ela é dominada pelo Espírito de Deus, e todo o nosso ser, todo o nosso corpo fica sendo então templo do Espírito Santo, né? Para concluir a nossa lição, eu queria passar aos irmãos, né, que é interessante observar que Lucas, ele não toma parte na angústia de muitos cristãos hoje em dia sobre a possibilidade de falsas línguas. A Bíblia fala muito sobre nós devemos
olhar para as profecias, né, e julgar até as profecias se ela provém de Deus ou não. Mas quanto à língua estranha, a Bíblia não fala nada sobre isso, né? A Bíblia não oferece nenhuma orientação para que a gente possa discernir se a língua estranha é verdadeira ou falsa. Não existe isso, só existe uma profecia, né? Então, pelo contrário, Lucas presume que a comunidade cristã conhecerá e experimentará o que for necessário e bom para ter o Espírito Santo em sua vida. Concluindo a nossa lição, o nosso comentarista coloca da seguinte forma: Lucas descreve a capacitação do Espírito Santo no ministério de Jesus e no ministério da igreja. Este revestimento de poder na vida do crente não é apresentado como dom para a salvação, mas como a unção dos salvos para testemunho e serviço cristão. Esse é o padrão bíblico adotado pelo pentecostal submisso ao ensino das Sagradas Escrituras. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, esperando você nesse domingo para nós debatermos um pouco mais sobre esse assunto tão empolgante que é falar sobre o Espírito Santo de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo, o meu muito obrigado pela atenção. Amém.